Bem, hoje é dia de atualização no canal, temas que a gente vem conversando, que tem relação com as artes e a espiritualidade. Hoje nós falaremos sobre uma arte antiga, sobretudo indiana, em sânscrito, onde eles revelam a possibilidade do homem de atingir o céu, de voar, através principalmente da desgravitação. Então nós temos nos dias de hoje como os irmãos Wright, né, os inventores do avião, não é? Ou até mesmo a gente pode pegar os rascunhos de Leonardo da Vinci lá no Renascimento, esboçando ali o que seria, por exemplo, uma asa delta, né? O Renascimento, que é um movimento artístico extremamente científico, né, de experiência, de observação. Então você tinha lá um mestre observando o voo de um pássaro e entendendo que o homem um dia possivelmente conseguiria voar. Claro que eles estavam à frente do seu tempo, né? E você não tinha matéria-prima para fabricar, por exemplo, um avião. Ou até mesmo Santos Dumont, né, brasileiro, também inventando lá o 14 bis. Mas talvez o ser humano já tenha atingido o céu bem antes de tudo isso, bem antes de Santos Dumont, bem antes do próprio Renascimento medieval, Egito, Grécia, Roma. Porque se a gente pegar textos hindus, indianos, em sânscritos, isso por volta de 6.000 anos antes de Cristo, nós iremos entender que eles estavam falando da possibilidade do homem de voar, não a possibilidade, mas relatos de que o homem em algum momento já voou. Por exemplo, podemos pegar o Vimanika Shastra, um tratado de aviação hindu antiquíssimo, onde ele relata, ele descreve objetos voadores antiquíssimos, a roupa, o traje que o ser humano devia usar para se proteger, inclusive a alimentação que o ser humano deveria optar para poder conduzir aquele objeto. Eu ainda não vou revelar o nome desse objeto. Eles eram centenas, né, a tipologia, cada um com a sua função. Por exemplo, um tinha a função de entrar em cavernas, outro na água, outro atingir grandes altitudes, outro levar civis de um lado para outro. Então a tipologia desses objetos voadores, ela é imensa, ela é muito extensa, e há ramificações e ramificações com relação a esses objetos. Nós temos também um livro também hindu, o Bhagavad Gita, onde ele narra um conflito bélico que acontece no céu, uma batalha cósmica.
né, usando esses objetos. E a tipologia desses objetos vai de forma de charuto, discoide e principalmente a piramidal. Se nós pegarmos o relato de um piloto Haroldo, lá do sul do país, ele relata que sobrevoou uma ilha e ele se deparou com um objeto gigantesco, colossal. Se não me engano, tinha 70 metros de altura. E ele sobrevoa esse objeto várias vezes. E esse objeto abre uma cúpula na parte de cima e ele tenta, com o avião, olhar o que tem dentro desse objeto. Só que ele não consegue, porque esse objeto parte em direção ao céu, uma velocidade incrível. O relato que ele dá é literalmente um Vimana, um objeto que é narrado lá no Bhagavad Gita, no Vimanika Shastra, no Ramayana. Portanto, esses objetos, né, eles são essas histórias, esses relatos, eles são tidos no Oriente como uma tradição, como algo real, enquanto nós, ocidentais, materiais, entendemos isso como algo filosófico ou lendário, mítico ou até místico. Esses objetos, eles também são narrados e eles têm origem onde nós falamos, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, de Platão, quando ele fala em Timeu e Critias, sobre uma civilização que havia antecedido a nossa. E esses objetos, e a origem desses objetos é lá, na Atlântida. Portanto, eles, o meio de transporte dos Atlantes seriam esses Vimanas. Vimana é uma palavra em sânscrito que significa vi de veículo, e manas ou maná é mente, conhecimento. Como na Bíblia, quando cai o maná do céu, está caindo conhecimento e não algum tipo de alimento, por exemplo. Se nós pegarmos as linhas de Nazca no Peru, elas foram discutidas pela primeira vez pelo escritor Erich von Däniken, né? E as linhas de Nazca, elas estão desenhadas, elas são também antiquíssimas, mas elas estão desenhadas para quem está vendo de cima, sugerindo que o ser humano já voou no passado. Portanto, voltando ao Vimana, o Vimana tinha algumas características. Como, por exemplo, ele usava o mercúrio como combustível. Ele usava um material que se chamava oricalco, um mineral, na verdade. Portanto, ele ficava com uma aparência meio prateada, meio dourada. A mesma coloração que o piloto brasileiro relata lá na década de 90 ter tido a experiência, né? E a eletricidade. Esse conjunto de materiais fazia com que o Vimana ele eliminasse a gravidade. Portanto, não havia a necessidade, entre aspas, de ter uma propulsão, embora seja relatado Vimanas usando a propulsão, que inclusive é falado que quando o Vimana usava a propulsão,
os elefantes, né, na Índia, todos eles se assustavam, corriam e tal. Mas há uma tipologia de vimanas onde não há necessidade da propulsão e nem do combustível. Ele voaria através da mente, do poder da mente. Portanto, a tradução vimanas, vi de veículo e manas de mente, tem relação com isso. Se nós pegarmos, por exemplo, quando um engenheiro americano que trabalhou na área 51, ele fala sobre o elemento, se não me engano, 115, um elemento que está fora da tabela periódica, seria exatamente esse elemento. O oricálculo, a junção de tudo isso, né, e fazendo com que o ser humano, o piloto, ele pudesse pilotar aquela aeronave através do poder da mente. Coisa que, obviamente, a gente nem tem acesso a isso ainda, né? Então, só para a gente falar um pouco sobre a existência, a possibilidade do ser humano de voar. Então, esses vimanas, eles não desapareceram, eles foram fundamentais para preservar a nossa espécie humana, a nossa raça humana, raça como estado de consciência, né? Inclusive foi tema já nesse canal quando nós falamos, por exemplo, do dilúvio e Noé, né? O que Noé simula, o que Noé constrói, nada mais é que um vimana. E novamente, o que ele coloca dentro da barca ou da arca de Noé não são literalmente os animais, mas a ânima dos animais, ou seja, o código genético, né, o DNA. Outro detalhe, se nós pegarmos, por exemplo, o que Elias relata na Bíblia, ou o profeta Ezequiel, eles nada mais, nada menos estão relatando o contato direto com um vimana. Esse vimana, ele também é narrado, ele é encontrado, ele é relatado em vários outros livros antiquíssimos, né, tidos como sagrados, ou até manuscritos que estão até hoje preservados em bibliotecas secretas no Grande Egito, no Alto Egito, ou até mesmo na Índia. Nós temos alguma bibliografia nesse sentido. Uma das já faladas aqui no canal, né, e que eu sempre repito, que vai falar muito sobre esse tema, é a Helena Petrovna Blavatsky. Então, eles não foram embora, eles não desapareceram, os vimanas, eles estão até hoje no céu. Eles dividem o nosso espaço, o nosso cosmos conosco. E para você, os vimanas, eles são uma lenda, uma filosofia, é parte da arte oriental, ou de fato existiu?